Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo de número 5, As Mudanças de Humor, do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, da Belo Publicações, que nos autorizou a gravar o áudio desses livros para abençoar a vida de você, mulher, através do WhatsApp. Então, vamos lá? A estabilidade emocional como uma herança espiritual. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios 1, 11 e 12. Precisamos chegar ao ponto de sabermos quem somos em Cristo e o que nos pertence por direito. Como consequência, de termos colocado a nossa confiança nele. A estabilidade emocional é parte da nossa herança espiritual. Não temos de viver em uma montanha-russa emocional onde os nossos sentimentos sobem e descem de um dia para o outro. Em vez disso, devemos viver como Cristo viveu, com uma sensação de paz e segurança que vem de sabermos quem somos e a quem pertencemos. Até que tomemos a decisão de reivindicarmos e desfrutarmos nossa herança, o inimigo continuará a roubar de nós o que Jesus morreu para nos dar, sua paz e alegria que prevalecem dentro de nós mesmo em meio ao tumulto e à confusão e ao medo que nos cercam por todos os lados. Em João 16:33, Jesus disse: "No mundo vocês terão tribulações. Animem-se, eu venci o mundo." Não podemos nos animar até nos acalmarmos. Podemos desfrutar a vida mesmo quando todas nossas circunstâncias não forem maravilhosas, mas não podemos ter alegria sem paz. O alvo da estabilidade emocional. Meu filho David e eu temos o mesmo tipo de personalidade colérica forte, de modo que costumávamos gritar um com o outro antes de aprendermos a submeter nossa personalidade ao Senhor. Antes que eu aprendesse a depender do Espírito Santo para me ajudar a controlar os meus rompantes emocionais, vivia debaixo de um constante sentimento de condenação. Finalmente, parei de me sentir culpada pelos meus lapsos emocionais quando percebi que eu era um ser humano com uma natureza fraca e que, se fosse perfeita, não teria necessidade de um Salvador perfeito. Jesus veio para ser o sacrifício perfeito por nós, porque não temos a capacidade de ser perfeitos no nosso homem natural. Precisamos nos lembrar desse fato quando somos tentados a sermos vencidos pela culpa e pela condenação toda vez que falhamos em controlar nossas emoções. Por meio de uma série de experiências dolorosas com meu filho, aprendi que um pouco de humildade ensina uma lição muito maior do que a guerra. David começou a mudar quando eu comecei a mudar. E eu comecei a mudar quando finalmente passei a entender que, embora eu tenha emoções, não preciso dar lugar a elas. Não quero dizer que nunca mais tive emoções negativas, mas o ponto que eu estou tentando provar é que meu objetivo passou a ser controlar minhas emoções e não ser controlada por elas. Porém, até chegar ao ponto de querer parar de dar lugar às minhas emoções de ira, autocomiseração e depressão, meus sentimentos eram um caos. O que tive de fazer foi estabelecer para mim o alvo da estabilidade emocional. Tive de aprender a procurar não ser uma pessoa sem emoção, mas sim a ser equilibrada na minha vida emocional. Equilibrado. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 8 e 9. Ser sóbrio é ter domínio próprio. E ter uma mente sóbria é ter uma cabeça equilibrada. Assim, na passagem bíblica anterior, a mensagem para você e para mim é que devemos ser equilibrados, ter domínio próprio e uma cabeça equilibrada. Além de sermos arraigados, firmados, fortes, imutáveis e determinados. De acordo com essa passagem, como vamos derrotar o diabo e resistir aos seus ataques físicos e emocionais contra nós?
estando arraigados e firmados em Cristo. Satanás pode vir contra nós com sentimentos, mas não temos de nos submeter às nossas emoções. Podemos resistir com firmeza contra elas, embora se levantem com fúria contra nós e até mesmo dentro de nós. Firmeza e destemor. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Filipenses 1, 28. Observe estas duas palavras, firmeza e destemor. Elas descrevem o temperamento como uma rocha que você e eu devemos demonstrar diante dos ataques e assaltos dos nossos oponentes e adversários, tanto físicos quanto espirituais. Quando as pessoas ou acontecimentos se levantam contra nós para nos destruir, devemos permanecer firmes, confiantes de que tudo vai cooperar para o melhor. Não devemos mudar, mas sim permanecer constantes e deixar Deus fazer a mudança das circunstâncias. Quando surgirem problemas, e eles surgirão de tempos em tempos, não devemos supor que o Senhor intervirá sem convite e cuidará de todos os nossos problemas por nós. Devemos orar e pedir a Ele que mude as circunstâncias. Então, devemos permanecer constantes e imutáveis, o que será sinal para o inimigo da sua queda e destruição iminentes. Você sabe por que a nossa firmeza e destemor são o sinal para Satanás de que ele vai cair? Porque ele sabe que a única maneira de vencer um crente é através do engano e da intimidação. Como ele pode ameaçar alguém que não tem medo dele? Como ele pode enganar alguém que reconhece as suas mentiras e se recusa a acreditar nelas? De que adianta tentar instigar o medo, a ira ou a depressão em alguém que não será abalado pelas emoções, mas que opta por permanecer firme na palavra de Deus? Quando o diabo vê que suas táticas não estão funcionando, ele percebe que está fracassando e que será completamente derrotado. Um bom exemplo desse tipo de firmeza destemida diante de circunstâncias assustadoras, encontra-se no livro de Êxodo, quando os filhos de Israel pararam às margens do Mar Vermelho e viram o exército de Faraó vindo atrás deles para destruí-los. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14, 13 e 14. Quando confrontados com uma situação como a que os israelitas enfrentaram, devemos fazer o que foi dito a eles, permanecer constantes, manter a nossa paz, permanecer descansados e deixar Deus lutar a nossa luta por nós. Mantendo-se calmo no dia da adversidade. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo, enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Salmo 94, versículos 12 a 15. O que o Senhor está nos dizendo nessa passagem? Ele está dizendo que trata conosco e nos disciplina por uma razão. Ele faz isso para que cheguemos ao ponto de podermos nos manter calmos no dia da adversidade. Nos versículos 14 e 15, observe a ênfase na fidelidade e na justiça de Deus para conosco, a sua herança, os que são intransigentemente justos. Podemos estar certos de que, se estamos sendo obedientes à palavra e à vontade de Deus, e estamos sendo guiados pelo seu Espírito Santo, não temos nada a temer dos nossos inimigos, porque o próprio Senhor lutará as nossas batalhas por nós. Contudo, precisamos querer ser ajudados. Como vimos, nem Deus pode ajudar alguém que realmente não quer ser ajudado. Se você e eu realmente queremos ser ajudados, precisamos permanecer estáveis enquanto esperamos que Ele se mova em nosso favor. Permanecendo estável. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, 1.
Quando você e eu sentimos que uma maré de emoções começa a se levantar dentro de nós, precisamos voltar ao lugar secreto do Altíssimo, clamando a Ele: Pai, ajuda-me a resistir a esta explosão de emoções que ameaça me engolir. Se fizermos isso, o Senhor promete intervir em nosso favor. Precisamos aprender a nos refugiarmos debaixo da sua sombra, onde estaremos seguros, sabendo que nenhum poder no céu ou na terra poderá se opor a Ele. Evitando os altos e baixos emocionais. Em nossos esforços para desenvolvermos a maturidade emocional, precisamos tomar cuidado para evitar os dois extremos, os altos e os baixos. A maioria de nós ouviu muitos ensinamentos sobre os baixos emocionais, como o desânimo, a depressão, o abatimento e o desespero. Mas o Senhor me revelou que também precisamos evitar o outro extremo, que são os picos emocionais. Deus me mostrou que se dermos lugar aos picos extremos, estaremos tão desequilibrados quanto quando damos lugar aos baixos extremos. Para manter o equilíbrio emocional, precisamos ficar nivelados em algum ponto entre ambos os extremos. Pode ser difícil para algumas pessoas manter a estabilidade emocional porque elas são viciadas em excitação. Por algum motivo, elas simplesmente não conseguem se acalmar e viver uma vida diária comum, como todo mundo. Essas pessoas precisam ter alguma coisa excitante acontecendo o tempo todo. Caso contrário, logo ficam entediadas e começam a procurar alguma coisa para ligá-las. A busca delas por excitação geralmente leva ao estímulo emocional excessivo e não à alegria firme e profunda que deve caracterizar a vida do crente. Não é errado ficar empolgado, mas o excesso é perigoso. O calmo prazer da alegria. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Às vezes, nós crentes parecemos pensar que para sermos cheios da alegria do Senhor, precisamos estar ligados, inflamados e super excitados. Jesus nos disse que a sua alegria e o seu prazer devem estar em nós em toda a sua plenitude. Mas isso não significa que devemos ficar nos balançando pendurados nos lustres. Sei que a palavra alegria muitas vezes foi definida por alguns professores e ministros como diversão e existe certo fundamento para essa definição. Mas de acordo com a concordância de Strong, o verdadeiro significado da palavra grega chara, traduzida por alegria em João 15, é calmo prazer. Gosto dessa definição, porque eu a tenho visto sendo demonstrada no meu próprio casamento. Por mais de 30 anos, observei meu marido Dave viver uma vida de calmo prazer, e isso tem sido uma grande bênção para mim. Dave compara esse tipo de calmo prazer a um ribeiro borbulhante que simplesmente foi silenciosamente e pacificamente trazendo refrigério a tudo e a todos ao longo do seu caminho. No entanto, muitos de nós somos como o oceano. Nossas emoções vêm e vão como a maré que ruge. Em um instante estamos explodindo e inundando tudo no nosso caminho e no outro estamos correndo para trás e deixando destroços por toda parte. Depois de anos vivendo esse tipo de vida de fluxo e refluxo, passei a desejar muito poder ter o tipo de existência pacífica que marcava a vida de meu marido. Entendo o estresse e o tumulto que podem ser causados pelos altos e baixos excessivos. Não estou dizendo que é errado se entusiasmar, mas estou dizendo que precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas superestimuladas, porque o exagero leva invariavelmente à desilusão e à decepção. No próximo áudio, se Deus quiser, nós vamos terminar o capítulo de número 5. Que Deus te abençoe.